Informações da quarta etapa, etapa rainha, etapa essa chamada de rainha porque talvez seja a etapa mais difícil de toda a Brasil Ride. Difícil pela sua distância, difícil pela altimetria acumulado e pelo grau de exigência técnica que essa etapa tem. A etapa ela está com 101 km, com 2.670 metros de altimetria acumulada. Ela larga de Guaratinga no acampamento às 8 horas da manhã e chega também no acampamento. O início dessa etapa é muito semelhante ao que foi a terceira etapa, ou seja, os primeiros 9 km são os mesmos 9 km que vocês fizeram na terceira etapa. Duas descidas e subidas que ajudam bastante a já estar esticando o pelotão nessas subidas. Vão passar pelo centro histórico de Guaratinga, mas vão pegar uma outra saída diferente do que pegaram na etapa anterior. E aí vão em direção a São João do Sul. É um outro distrito que pertence ao município de Guaratinga. Até São João do Sul, o começo são com estradas de terra, largas, e no quilômetro 18,5 é quando tem primeiro afunilamento, primeiro estreitamento. Não chega a ser um single track, mas é um trecho de passagem de carro de boi, mas que tem condições de ultrapassagem de mais de uma bike estarem lado a lado. Depois volta por estradão de terra até você chegar no primeiro ponto de apoio, que é São João do Sul. De São João do Sul, vocês vão em direção então à Pedra da Batalha. E a Pedra da Batalha realmente é uma das subidas mais difíceis que tem nessa etapa, quiçá de toda a competição. Tem, antes de chegar nela, estradas 4x4 e estradas largas, mas o pé dessa Estrada da Batalha, ele vai estar no quilômetro 47. Ali começa a subida, que é uma subida longa, é uma subida inclinada. Quando chega no topo dela, ainda desce um pouquinho e continua subindo um pouco mais. Então ela é bem exigente, também não é vergonha quem precisar empurrar nessa primeira subida. Do alto da batalha, a vista lá é impressionante que vocês têm, e a descida passa, primeiro roda um pouquinho por cima dela, por single tracks, e depois a descida dela é em single track, um trecho com bastante erosão, um trecho que tem que descer com cuidado, com prudência, não tem pedras, mas é muita erosão, então muito cuidado para não sofrer nenhum tipo de acidente nessa descida. Terminou essa descida, deu no segundo ponto de apoio, que é no quilômetro 53. Inclusive é o ponto que também acontece o corte da prova. Segundo ponto de apoio, às 13 horas é que acontece o corte. Passou pelo ponto de apoio, roda por estrada de terra por mais uns 4 km e vão entrar novamente por caminhos de boi, caminho 4x4, passando por algumas fazendas, até que vocês vão chegar no pé da segunda grande subida dessa etapa, que é a famosa 7 voltas. 7 voltas esteve presente praticamente nas últimas 5 edições do Brasil Ride, só que diferente do ano passado, em que o início das 7 voltas era no início da prova, no quilômetro 30, esse ano a 7 voltas vocês vão estar fazendo ela já no quilômetro 77. No pé dela a gente tem um ponto de apoio e aí começa a subida das 7 voltas, que é característica por ser longa, por ser inclinada e por ser técnica. É muito difícil, na verdade, de conseguir zerar toda essa subida. É muito comum, mais de 90% dos atletas acabam fazendo ela empurrando para chegar no seu topo. Chegou no topo, lá em cima, desce com single tracks e fica mesclando muito single track com um pouquinho mais de subidas e descidas, até que quando for no quilômetro 82, aí sim começa a despencar. É uma descida longa, o comecinho técnico, mas depois vira uma 4x4, que não é tão técnico, que tem muita velocidade. Cuidado nessa descida, porque tem algumas pedras soltas e alguns facões, ou seja, aquelas erosões no meio da pista, que se você não tiver visão, tiver atrás de alguém, de repente você não consegue fazer o desvio. Bastante atenção nisso daí. E aí o final da prova é semelhante ao finalzinho também que foi da etapa anterior. Essa etapa está com 4 pontos de apoio, né? Possui 4 pontos de apoio, que eles estão então no quilômetro 32, o segundo no quilômetro 53, que é onde é o ponto de corte. Tem que chegar nesse quilômetro 53 até as 13 horas. Quem chegar após as 13 horas está cortado, entra no ônibus vassoura. Próximo ponto de apoio no quilômetro 74,2, que é ali bem próximo das 7 voltas. E o quarto e último ponto de apoio, o ponto de apoio Red Bull. Sempre no último ponto de apoio vocês terão Red Bull para dar asas para você chegar no final. É no quilômetro 92,2.
E o tempo limite de prova desse dia são de 9 horas e 45 minutos. Né? Lembrando que esse dia, assim como aconteceu na segunda etapa, o tempo limite de prova é o tempo de luz que nós temos no dia aqui. O sol ele acaba por se pôr por volta das 5h36, 5h37, 5h38, o limite da prova é às 5h45, que é a partir dali a gente já não tem mais iluminação, acabamos por comprometer a segurança de vocês, por isso esse tempo então que é limitado. Chegando no acampamento, mesmo procedimento dos dias anteriores, limpeza das bikes, mecânica, tem estacionamento, massagem e o jantar que vai ser servido às 18 horas. Jantar, sempre no jantar, a premiação da etapa e a premiação acumulada pelos dias de competição. É isso, uma grande prova a todos vocês.